Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, meu boa noite. São 23 horas e 26 minutos e nesse momento eu peço a todos que ouvir esta mensagem, guarda no teu coração, porque estas são as palavras de Jesus quando andou na terra. Quando Jesus anunciava e ensinava por parábola. Abra sua Bíblia para conferir e acompanhar-me junto a essa leitura. Lucas 16, verso 1 em diante. A parábola do mordomo infiel. Esta parábola me chamou a atenção, mas por que você pode me dizer? Mas por que essa parábola lhe chamou a atenção? Porque essa parábola é sobre um mordomo infiel. O mordomo é um servo, um empregado do rei. Digamos que fosse um empregado de um patrão. E se a minha voz não ficar linda, não importa. O que importa é que a palavra de Deus seja anunciada. O meu nome é José Evandro e eu sempre faço pregações assim e leituras bíblicas assim. Hoje estou colocando a minha foto para que ninguém diga que eu coloquei a paisagem de outra pessoa. Porque eu coloco também para ajudar as pessoas a divulgar as paisagens deles. Através de eles ver aonde eu estou lendo, eles verem as paisagens e procuram no YouTube e vão estar encontrando. Mas agora eu vou colocar essa minha foto aqui, que eu tirei do meu aplicativo de investimento e criei esse pequeno documento de ação do meu aplicativo de investimento. Sem mais delonga, como sempre, sem mais enrolação de lermos a palavra de Deus, nós vamos agora direto ao ponto. A parábola que nós vamos estar lendo hoje é a parábola do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel está se referindo. Por que ela me chamou bastante atenção, esta parábola? Porque nunca se ouve uma parábola assim, como essa, que o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, contou e pregou, simbolizando um mordomo infiel, e disse, Lucas 16, verso 1 em diante, e disse-lhe Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-lhe, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me dirás o emprego, cava, não posso. Vou repetir o verso 3. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira do emprego. Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Ele era um empregado do seu patrão e não tinha onde morar. Chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite.
Disse ele: toma a tua obrigação e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Levou aquele senhor o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. O que ele fez? O senhor daquele administrador louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas da injustiça, para quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Continuando, a parábola do mordomo infiel. Por que Jesus contou essa parábola e pregava por parábola? Uma parábola difícil como esta, raramente nós vemos na Bíblia, somente esta. E ele disse, continuando no verso 10, ele disse assim: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Repetindo, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fortes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no oleiro não fortes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, para sua meditação, reflete um pouco sobre isto, porque é esta a palavra que Deus quer que nós, todos os dias, guarde no nosso coração, para saber como desvendar, como vai ser no dia do arrebatamento da igreja, do encontro da igreja com Jesus. Antes de chegar esse dia, nós temos que consertar o nosso altar, como Elias consertou o dele, para poder Deus consumir com fogo. Não que Deus irá nos consumir com fogo, mas Deus vai nos purificar com o seu fogo santo, que jamais nos consome, mas nos purifica.
Porque Jesus ensinou por parábola sobre o mordomo infiel. O que você entendeu daquela mensagem? Pois eu entendi que quando o mordomo infiel foi prudente e agiu com sabedoria, e depois o seu senhor louvou a ele por ter agido com prudência, porque ele não sabia resolver essa questão da situação que ele precisava de recurso para o seu mantimento depois que ele fosse demitido do seu trabalho, da sua administração. Então é isso. Temos que agir prudentemente, resolver a nossa situação em nome de Deus e também sermos fiéis, porque o servo mordomo infiel, ele não foi fiel. Isso é que nós entendemos. E o que ele disse? O que é fiel no mínimo, será fiel no muito. E o que é infiel no mínimo, também é infiel no muito. O que nós entendemos é que Deus quer que sejamos fiel mesmo nas mínimas coisas. Mesmo no pouco sermos fiéis. Se Deus nos dá um mantimento para a sobrevivência, agradecemos a Deus, servimos a Ele, adoramos a Ele. Assim como ontem tive uma mensagem que o profeta Abacuque disse assim: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelhas e nem gado no curral, eu te adorarei e sempre te louvarei. É o que o profeta Abacuque nos ensina na sua oração. E o que a outra palavra que eu vou estar lendo agora é ainda em Lucas, capítulo 13, verso 22. A porta estreita. Porque naquele dia nós vimos que o servo infiel, ele bateu cabeça para entender o que se deveria fazer para resolver o seu problema. Que ele não tinha casa para morar. E ele planejou o futuro dele para quando ele fosse demitido, ele ter para onde ir. Os amigos que ele ajudou, ajudariam eles quando ele fosse demitido. Continuando a leitura em Lucas, ainda em Lucas, capítulo 13, verso 22, que diz: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: Então Jesus, ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos.
E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Então você viu aí que a porta estreita, ele diz: Cuidai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso vai chegar um dia em que o pai de família representa Deus, fechará a sua porta, e muitos baterão e dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos muitas obras e milagres. E ele vai dizer: Não sei de onde sois. E eles continuarão dizendo: Bebemos e comemos e bebemos em tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque naquele mesmo momento, quando virde Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então é isto. Por isso temos que agir prudentemente, de ganharmos a nossa salvação antes que aconteça qualquer outro tipo, de coisa. Para finalizar, eu vou estar lendo ainda em Lucas,
Para finalizar a leitura da palavra de Deus, nós vamos estar lendo agora em João. Abre tua Bíblia aí para conferir. João capítulo 14, verso 27. João capítulo 14, verso 27 e 28. Para finalizarmos o que eu estava lendo. Por que ele anunciava o evangelho e a parábola do mordomo infiel. E o mordomo infiel foi infiel no pouco e infiel também seria no muito. E ele não queria que isso fosse assim. Ele queria que fosse fiel. Mas ele mesmo sendo infiel, ele agiu com prudência para que não perdesse de alguém ajudá-lo quando ele saísse da administração. Mesmo assim, nós aproveitamos enquanto estamos com vida e saúde de servir a Deus, de seguir os caminhos verdadeiros de Deus, obedecendo a Deus. Obedeça a Deus. Ouve a palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 14, verso 27 e 28. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorizem. Ouviste que eu vos digo, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, essas são as últimas palavras de promessa de Jesus, como ele disse. Temos que prepararmos, cuidai e esforçai de entrar pela porta estreita, porque vai chegar o dia em que muitos procurarão entrar, mas não poderão mais. E ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. E se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso significa que ele disse que ele ia e voltaria para vós. É uma promessa que Deus fez, por isso temos que estar preparado. É a mesma coisa que o mordomo infiel fez, preparou uns amigos para quando ele estivesse desempregado, para ajudar ele. E também o pai de família, né? O pai de família, ele disse assim, na parábola do pai de família, ele disse assim, esforçai para entrar pela porta estreita, porque vai chegar o dia em que o pai de família vai trancar sua porta e muitos baterão, representa Deus. Então essas são as palavras do Senhor. Meu nome é José Evandro Caetano e sempre faço leituras assim. Meu muito obrigado, meu boa noite. E estas são uma das palavras que eu jamais esquecerei dessa parábola do mordomo infiel e também quando ele disse, esforçai para entrar pela porta estreita. Porque muitos algum dia
baterão na porta para que Deus abra, mas já é tarde demais. E também disse: Eu vou para meu pai. Mas não se atemorize, nem se turbe os vossos corações, que ouviste o que eu disse: Vou e voltarei para vós. Essas são as palavras de promessa de Deus. Então, por isso que nós esperamos, porque está escrito João 14, verso 27 e 28. Temos que esperar, porque Ele vai vir. Em nome de Jesus. Amém.